Queridos irmãos, eu quero hoje compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração ontem. E eu dei o início de uma palavra dessa lá no Prata, e eu quero aqui compartilhar com você, mesmo que seja em poucos minutos. O texto que nós lemos, capítulo de número 11, em minha opinião, é sem sombra de dúvida o capítulo mais lindo da Bíblia. Quando eu leio o capítulo 11 de Hebreus, eu fico me imaginando entrando em uma galeria de arte, onde ali tem vários quadros. Em cada quadro daquele tem um personagem bíblico que é citado aqui. Aqui é chamado a galeria dos heróis da fé, homens que viveram pela fé e pela sua fé alcançaram objetivos inimagináveis. A Bíblia diz que alguns pela fé extinguiram a força do fogo, outros pela fé fecharam a boca dos leões, outros pela fé teve a ressurreição dos seus mortos, outros pela fé conquistaram reinos, subjugaram os reis pela fé. E esse texto aqui, se você depois puder, você chega em casa, você leia, você vai ver que coisa gloriosa é que o escritor dos Hebreus escreveu aqui no capítulo 11 deste livro. Mas o capítulo, versículo 6 em especial, o escritor dos Hebreus, ele vai começar falando que é fé no versículo 1, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E ele vai começar a dar alguns exemplos de fé. Ele vai começar dando o exemplo de Abel, que ofereceu um sacrifício ao Senhor. Depois vai Enoque, que andou com o Senhor. E aqui o texto que nós lemos, ele vai falar de Noé, e sobre ele que nós vamos falar nessa noite, a fé de Noé. Mas antes de falar de Noé, ele vai dar uma afirmação. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente já leu esse versículo, já leu várias vezes esse texto, mas agora eu queria já fazer uma pergunta a você. Você tem fé? Eis a grande questão. Será que nós temos uma fé que agrada a Deus? Ou será que nós temos apenas uma fé comum, um sentimento em que Deus existe? Nesse mesmo versículo, versículo 6, ele diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e que se torna, em algumas versões fala galardoador, nesta versão fala que Ele se torna recompensador daqueles que o buscam. Aqui o escritor dos Hebreus, ele vai nos mostrar que há uma possibilidade da gente se aproximar de Deus sem crer nem tampouco que Ele existe, porque ele diz: é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, e que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Ele vai falar que é esta fé que vai agradar ao Senhor. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. A fé é, sem sombra de dúvidas, um dos assuntos mais tratados na Bíblia Sagrada, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia fala que nós venceremos pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quando o apóstolo Paulo fala da armadura do cristão, ele vai falar que embraçando sempre o escudo da fé. Diz que nós não podemos nos mover da fé, não podemos desanimar na fé. A fé é, sem sombra de dúvida, um dos assuntos mais ricos dentro da palavra de Deus. Mas eu fiquei pensando, qual é a fé que agrada a Deus? Qual é a fé que de fato agrada ao Senhor Deus? Porque dizer que tem fé, todo mundo diz. Dizer que tem fé, todo mundo fala. Até o ateu diz que tem fé. Talvez não tenha fé em Deus, mas ele tem fé em alguma coisa. Ele tem fé na ciência, ele tem fé no seu próprio pensamento. Todo mundo diz que tem fé, todo mundo diz que é uma pessoa de fé. Mas qual é a fé que agrada a Deus? Olhando o texto, nós vamos perceber que após ele falar que sem fé era impossível agradar a Deus, ele vai iniciar aqui uma série de exemplos. E o primeiro exemplo que nós vamos focar aqui é Noé. Querido, de todos os heróis da fé
Noé é o que traz para nós uma atitude mais desafiadora. Porque Deus, quando ele chama, por exemplo, a Bíblia fala aqui de Enoque, que andou com Deus, e anteriormente ele fala de Abel, que ofereceu um sacrifício ao Senhor. Uma coisa é você ter uma fé para oferecer algo a Deus, outra coisa é você ter uma fé para você andar com Deus, e uma outra coisa é você ter uma fé para você fazer algo que você nunca viu e se proteger de algo que você não tem ideia do que é. Noé, ele nos mostra que a fé que agrada a Deus, ele tem que ser uma fé semelhante a dessa, a de Noé. Noé, todos nós conhecemos a história de Noé. Noé foi o homem que construiu a arca, o homem que salvou todos os bichos do planeta, né? Há quem diz que não foi um dilúvio mundial. Alguns, querendo contradizer a palavra, eles dizem não, foi um dilúvio local, foi apenas ali onde Noé morava. Mas eu fico pensando, se foi um dilúvio local, por que então Deus não fez com que os animais se deslocassem de lá? Tendo em vista que as aves, por exemplo, elas mudam do hemisfério norte para o hemisfério sul, voando tranquilamente, sem ninguém dar direção para elas. Mas por que então precisava de uma arca? Aí agora olha só, a fé de Noé. Vamos imaginar um pouquinho. Deus vai chegar lá no capítulo 6 de Gênesis. Ele vai chegar e vai ver que a terra estava corrompida. A terra estava cheia de pecado. Tanto pecado que a Bíblia fala que o Senhor se desagradou em ter feito o homem, pela corrupção que generalizou toda a raça humana. Mas diz a palavra que no meio daquela geração corrupta, Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus. E o que é graça? O que é graça? Favor imerecido. Então Noé achou graça diante de Deus, não por aquilo que Noé fazia, mas simplesmente porque Deus sempre foi misericordioso e escolheu aqueles seus servos. Porque a atitude de Noé, claro que ele andava com Deus, claro que ele era um homem temente ao Senhor, mas a Bíblia fala que ele achou graça. Deus, ele teve misericórdia de Noé e coloca nas mãos de Noé um grande projeto. Aprenda uma coisa: Deus só coloca grandes projetos naqueles que acham graça diante dos olhos dele. A primeira coisa que eu queria que você entendesse: Deus só vai colocar grandes projetos nas mãos de pessoas que acham graça aos olhos de Deus. Não é aos olhos dos homens, é aos olhos de Deus. Quando estivermos diante de Deus, com o nosso coração íntegro, reto, com o nosso coração que de fato venha a chamar a atenção do Senhor, Ele colocará grandes coisas nas nossas mãos, pode ter certeza absoluta. Então agora lá em Gênesis, a Bíblia fala que o Senhor coloca então o projeto nas mãos de Noé. A ordem do Senhor era: Noé, eu vou destruir a terra, eu vou mandar um dilúvio na terra. Só que até então não tinha dilúvio. Noé não sabia o que era um dilúvio, porque diz no capítulo 2 de Gênesis, versículo de número 6, que o Senhor ainda não havia feito chover. A primeira vez que fala sobre chuva, fala em Gênesis 6. Antes, o que regava a terra era um vapor que subia, não havia chuva. Então Deus vai dizer para Noé o seguinte: Noé, eu vou mandar chuva. Vai mandar o que, Senhor? Uma chuva, um dilúvio. Só que Noé não sabia o que era. Ele não sabia o que era. Ele não tinha um discernimento para nós como hoje, por exemplo. Ele vai dizer assim: você vai fazer para você uma arca. O que, Senhor? Uma arca. O que é, Senhor? Um barco. E o que é um barco? Porque Noé morava na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Ele não morava próximo ao mar, ele morava a centenas de quilômetros do mar. Até então, não tinha menção sobre barcos. Só que como Noé ia fazer algo que ele não sabia o que era? Como Noé ia se proteger de algo que ele nunca tinha visto o que era? Uma coisa é chegar para você e dizer assim: olha, se proteja de um cachorro. Você sabe o que é o cachorro, você sabe o perigo que ele pode trazer para você. Só que se eu te falar para você, se proteja de um Tiranossauro Rex, você nunca viu, você já viu filme, né? Se eu inventar um dinossauro aqui para você, você não vai me proteger de quê? Como a gente vai se proteger de algo que a gente não sabe o que é? Quer ver um exemplo claro sobre isso? É a máscara que nós estamos usando. Porque quando surgiu o coronavírus, por exemplo, ninguém sabia como é que se tratava, ninguém sabia como é que se, de uma certa forma, eliminava esse vírus que ainda está em estudo. E nós estamos nos protegendo de algo que nós não sabemos o que é, pela palavra do cientista, não pela palavra de Deus. Só que Noé, quando Deus colocou esse projeto na mão dele, Noé não tinha algo para se basear.
Noé não tinha uma imagem do que era um barco. Noé não tinha uma ideia do que era dilúvio. Por isso que agora eu volto, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento o quê? Das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. O texto diz que pela fé Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam. Noé, ele teve uma fé em Deus, independentemente daquilo que estava diante dos seus olhos. Deus manda Noé fazer algo, para se proteger de algo, que ele nem ao menos sabia o que era. Mas ele ainda assim fez, segundo o projeto de Deus. Uma das palavras que você vai ver sempre no livro de Gênesis, principalmente no versículo 6 e versículo 7, capítulo 6 e capítulo 7, e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Fez o que? Fez a arca, do jeito que ele havia falado. Só que ele vai fazer a arca. Diz o texto, que quando Noé ouve a palavra do Senhor, ele tinha 500 anos, quantos anos? Quantos anos? Só que quando o dilúvio vai cair na terra, e ele vai ter entrado na arca, ele tinha 600, quantos anos? 600. Então qual é a diferença entre 500 e 600? 100 anos. 100 anos construindo uma arca. Alguns falam 120, não, a construção da arca que se deu em 100. 120 anos é porque 20 anos a mais Noé já sabia como é que eu posso dizer? Da condenação do mundo, mas a arca foi a partir dos 500 anos. Na verdade, a arca demorou entre 60 a 80 anos para ser construída. É isso que alguns cientistas chegam à conclusão. Agora tu imagina você construir uma arca de 80 anos. 80 anos construindo uma arca, algo que você nunca tinha visto, para se proteger de algo que você não tem ideia o que era. Pense numa obediência de um homem. Eu fico imaginando que os primeiros dias, para pegar a madeira que o Senhor havia mandado, era muito fácil. Só que os anos foram se passando. Imagine a oposição que Noé recebeu. Imagine a oposição que ele teve, dizendo: Noé, o que você está construindo aí? Estou construindo uma arca. E o que é isso, Noé? Isso é um barco. E o que é um barco? Barco é um negócio grande que vai nos proteger da chuva. Que chuva? Você parou para imaginar que a fé de Noé foi uma fé prática para fazer algo que ele não tinha ideia do que era? A fé que agrada a Deus é uma fé prática. É uma fé que eu transmito, ou melhor, que eu mostro através das minhas ações. Não basta apenas dizer que tem fé, eu tenho que mostrar que tenho fé. Tiago capítulo 2, versículo 16, versículo 6 e 16, não lembro. Diz o seguinte, que a fé sem obras ela é? A fé sem obras ela é? Marcos capítulo 2, Jesus estava em Cafarnaum. Ele estava lá e a Bíblia fala que a sua casa estava cheia. E quando vieram trazendo um paralítico em cima de um leito, abriram o telhado de cima para descer o paralítico, e diz a palavra que o Senhor, diz o texto seguinte: e vendo-lhes a fé, vê Claro que se vê, de acordo com a minha atitude. Como é que ele viu a fé daqueles homens? Pelo fato deles não se dobrarem, não desistirem diante daquela multidão que estava ali à volta, e subiu a atitude daqueles homens, mostraram que eles tinham fé que Jesus poderia curar o seu amigo. A fé que agrada a Deus é uma fé prática. A fé que agrada a Deus é uma fé que é transformada em atitudes. Não basta apenas eu dizer que tem fé, eu tenho que falar, eu tenho que mostrar que tem fé. Por exemplo, quem é pai aqui vai entender. Eu creio que seu filho confia em você, sim ou não? Seu filho confia em você, querido? Seu filho confia em você? Gabriel, você confia em mim? Pronto. Aí ele diz que está confiando em mim. Aí eu pego o Gabriel, coloco em uma altura mais ou menos de 2,5 metros de altura. Eu chego para o Gabriel e falo assim: Gabriel, pula no meu colo. Tu pula? Pula. Por que ele pula? Porque ele confia em mim. Você está entendendo, querido? Tem gente que diz que confia em Deus, mas quando Deus fala pula, não pula. Está entendendo? Pegou ou não? Tem gente que diz que eu confio em Deus, mas quando Deus faz, ele não faz. Tem gente que diz eu confio em Deus, mas quando Deus fala vem cá, porque eu vou te segurar, eu vou te amparar, eu vou te proteger, a pessoa não faz.
Você está entendendo, querido? Quantos estão entendendo? Diga amém, pelo menos para me saber que você está me ouvindo. Você está entendendo? É esse tipo de fé, uma fé prática. Não é apenas dizer eu confio em Deus, mas na hora do vamos ver, às vezes as pessoas não mostram. Imagine meu filho agora falou diante de vocês que confia em mim. Aí chega ali embaixo, eu falo, vem cá meu filho, atravessa a rua que eu estou te segurando. Não, eu não confio, não papai, eu tenho medo. Então está mostrando que ele não confia em mim. A nossa fé em Deus e fé e confiança são palavras semelhantes no texto bíblico. Podemos até muitas vezes mudar fé e confiança, porque são sinônimos. Ela tem que ser transmitida, transformada pelas nossas atitudes. Se eu tenho fé, eu faço. Se eu tenho fé, eu obedeço. Se eu tenho fé, eu cumpro aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Quantos estão me entendendo aqui? Então por que eu destaco a fé de Noé? Porque a fé de Noé foi uma fé prática. Ele demonstrou através da construção da arca que ele tinha fé no Deus que havia falado com ele. Diz a palavra que Noé divinamente se refere a Deus. Quem disse para Noé fazer a arca? Quem disse para Noé fazer a arca? Quantas vezes Deus disse? Quantas vezes? E ele não titubeou. Deus falou uma vez e ele entendeu que era o Senhor que estava falando. Deus entendeu, falou uma vez. Eu fico imaginando, e vamos agora pensar um pouco. Quando Noé chegou para os seus filhos, sem canja a fé, e disse assim: olha, nós vamos construir um negócio aqui. O que, papai? Nós vamos construir uma barca, uma arca, um barco gigante. Mas com qual tamanho, papai? 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Para que, papai, isso tudo? Nós vamos colocar todos os bichos aqui dentro. Vai ter um par de cada bicho aqui. Oxi, como é que isso vai trazer tudo para cá? Não tem problema, vai ter 3 andares lá. Papai, esse negócio é meio de doido. Quem é que disse para o senhor fazer? Ele disse Deus. Quantas vezes Deus disse? Uma vez só. E o senhor tem certeza que é Deus? Sim. Por quê? Porque eu ouço a voz dele. Eu conheço a voz do meu Senhor. E quando Deus manda, eu faço, e ponto final. Sabe qual é o grande problema? É que a gente, quando ouve Deus, a gente às vezes fala assim: Senhor, é sério mesmo? A fé que Deus nos coloca em nós, a fé que agrada a Deus, é uma fé como essa. Que quando Deus manda fazer, a gente sabe que é Deus que está mandando. A gente, Deus mandou, eu vou fazer. Independentemente se o povo me chama de doido. Se Deus mandasse você construir uma arca hoje, você construiria? Seja verdadeiro, porque você está diante de Deus. Você construiu uma arca, sim ou não? Vou perguntar e queria que você falasse, sim ou não. De verdade, seja realista. Se Deus mandasse você construir uma arca hoje, você faria? Quantos faria? Quem não faria? A maioria. Por isso que o nosso nome não vai entrar na galeria dos heróis da fé, porque a gente não faria. E aqueles que não levantaram nem para sim nem para não, é porque tem vergonha de falar, porque você também não faria não. Porque Deus manda a gente fazer coisa muito mais fácil e a gente não faz. Deus manda fazer a coisa muito mais simples e a gente não faz, porque a gente acha que é tudo muito difícil. Por isso que nem meu nome nem o teu está aqui. Por isso que Deus chamou o nome do passado. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que Deus não vai mandar mais água para destruir a terra. Eu concordo, não vai mandar mais. Mas se Ele mandar construir uma arca, e aí? Ele é Deus e pode fazer o que quiser. Só que nós não obedecemos. A fé de Noé era uma fé prática. Ele ouve e faz. Diz a palavra. Já viu que as pessoas falam assim: eu estou firme na fé. E como é que eu posso me firmar na fé? É quando eu ouço e pratico. Quem ouve e pratica é comparado ao homem que faz. Vamos lá, ao homem que faz. Ou seja, construir, a mesma coisa que fazer. Ele faz uma casa onde? Na rocha. Porque ele ouve e faz. Ele ouve e pratica. O Tiago ele diz: não seja somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Você só vai ver Deus agindo na tua vida quando você começar a fazer que a tua fé vire em ações na sua vida. Quando você começar a agir pela fé. Qual que é agir pela fé, pastor? Agir pela fé é você colocar o passo esperando que Deus coloque o degrau.
Agindo pela fé é fazer como Abraão. A Bíblia diz, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Primeiro você sai e depois ele te mostra a direção. Agir pela fé é ele dizer que vai destruir a terra e vai dizer: faça algo que eu vou te dar o projeto. Mas Senhor, eu não sei. Eu vou te dar o projeto é meu, o projeto vem do céu. Não importa se você viu, você não precisa de modelos humanos, porque o projeto vem do céu. Agora o que eu mandar você fazer, você faz. Fé é isso, é ter uma fé prática para construir a arca que Deus manda a gente fazer. Isso é fé que agrada a Deus. A fé de Noé é uma fé que obedece. Noé não obedeceu apenas no fato de construir a arca, mas também no fato de fazer tudo da forma que Deus quer. Porque a questão não é construir a arca, mas é construir também do jeito de... Os irmãos já chegaram para o culto? Quantos já chegaram para o culto aqui? Diga amém, por favor. Então me ajude aí. A questão não é construir a arca, a questão é construir, mas construir do jeito que Deus quer. Sabe o que é mais ou menos isso? É você não criar palpite na tua obediência a Deus. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não sabe o que é uma arca? Noé não ficou dando palpite. Ó Deus, eu acho que o Senhor poderia colocar um motorzinho nela. Eu acho que o Senhor poderia colocar um pouquinho mais de janela. Podia botar uma porta de entrada, uma porta de saída para a gente tirar toda a sujeira. Noé não deu palpite. Ele simplesmente obedeceu para fazer tudo conforme Deus quer que a gente faça. Quer ver um exemplo? Que eu vou dar um exemplo para você. Não me leve a mal, mas eu preciso dar um exemplo aqui. Eu preciso dar esse exemplo para que você possa entender. Usar algo bem material, tá? O dízimo é uma prova de fé, sim ou não? Sim. Vou perguntar de novo: o dízimo é uma prova de fé, sim ou não? Sim. Sim. Porque eu tirar 10% do meu rendimento e entregar é uma prova de fé. E não se engane, é mais fé para quem tem mais do que fé para quem tem menos. Porque é mais fácil tirar 10% de um salário do que tirar 10% de 10 salários. Pode ter certeza. Aí a pessoa fala assim: não, mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar o dízimo não, mas eu vou dar uma oferta. Está obedecendo, mas está obedecendo do jeito que quer. Você está entendendo, querido? Você está entendendo? Está obedecendo, mas está obedecendo do jeito que quer, e não do jeito que Deus mandou. A gente tem que entender que a gente tem que ser crente em todas as áreas e obediente em todas as áreas, todas. Eu não posso querer dar jeitinho para mim. Noé, ele foi uma fé obediente, ele não questionou. Ele não questionou porque ele sabia que quem estava falando era Deus. Querido, tu questiona com teu patrão? Quem é patrão deixa o empregado questionar. Tu quer fazer de um jeito, olha que coisa interessante. Isaías ele diz o seguinte: acaso pode o vaso contender com o oleiro, porque fez ou deixou de fazer daquela forma? Às vezes as pessoas querem argumentar com Deus, e é por isso que não vivem pela fé, e é por isso que não agrada a Deus, porque a fé que agrada a Deus é uma fé prática, mas também é uma fé obediente. É uma fé que obedece em todos os detalhes. Noé não apenas fez a arca, mas ele fez a arca conforme tudo o que o Senhor lhe havia falado para fazer. Sabe qual foi a diferença da arca para o Titanic ou para qualquer outra embarcação? Vamos imaginar que nós estamos aqui datando um tempo de mais de 5.000 anos atrás. Vamos botar um pouco mais de 4.000 anos atrás. Noé não tinha a estrutura que tem hoje. Noé não tinha o aparelhado que tem hoje. Noé não tinha a mão de obra que tem hoje. Nós devemos lembrar que só tinha Noé, Sem, Cã e Jafé. Era o que tinha. Para construir uma arca desse tamanho, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para naufragar. Sim ou não? Sim. Mas sabe por que naufragou? Porque o projeto era de Deus. Sabe por que tem projetos que não afundam na nossa vida? Porque os projetos são de Deus.
Projeto de Deus não afunda. Ei, querido, escuta uma coisa: projeto de Deus não afunda. Quando fazemos as coisas segundo a vontade de Deus, não tem possibilidade de falhar. A única possibilidade de falhar é quando nós queremos dar palpite, ou quando nós queremos colocar diante de Deus a nossa ideia. Agora, quando o projeto vem de Deus e você obedece da forma que Deus mandar, pode ter certeza que o teu projeto será bem sucedido, que a tua casa será bem sucedida, que a tua história será bem sucedida. Por quê? Porque o projeto é de Deus. Casamento no projeto de Deus, família no projeto de Deus, igreja quando é no projeto de Deus. Pode se levantar inferno, capeta, pode vir qualquer tipo de demônio, mas permanece firme, porque o projeto é de Deus. Quantos creem nessa verdade aqui? Digam aleluia. O projeto é de Deus. Quando o projeto é de Deus, não falha. Pode vir chuva, pode vir dilúvio. Pastor, quem era Noé? Noé tinha instruções náuticas. Noé era um marinheiro. Noé conhecia de alguma engenharia náutica? Não, Noé era agricultor. Era agricultor. Ele não sabia de nada de barco, nem sabia o que era, não sabia o que era dilúvio, ele não sabia o que estava para esperar, ele não sabia o que tinha que aguardar, mas ele obedeceu. E quem obedece é bem sucedido em tudo que faz. Você não precisa ter experiência. Ah, pastor, mas eu não sei. Não precisa, obedece. Ah, pastor, mas eu não sei como é que eu faço. Não precisa saber, apenas obedece. Cutuca teu irmão que está do teu lado e diga assim: quer ser bem sucedido? Não, mas cutuca me ajuda a pregar. Seja pelo menos agora, em nome de Jesus, obediente. Cutuca tua irmã e diga assim: quer ser bem sucedido? Mas é bem sucedido em tudo. Quer ser bem sucedido em tudo? Obedeça. Obedeça, porque a obediência trará a bênção sobre a tua vida, a obediência trará a bênção sobre a tua casa, a obediência trará a bênção sobre a tua família. Quantos creem nessa verdade, recebe essa palavra? Oh, aleluia! A fé de Noé era uma fé obediente. A obediência de Noé implicou em construir algo que ele nunca tinha visto, para se proteger de algo que ele não sabia o que era, mas mesmo assim ele fez. Cara, que doideira! Chegar para um agricultor e dizer assim: tu vai construir um negócio grande para tu proteger tua família lá dentro. O que, Senhor? Uma arca. Pô, mas o cara nem sabia o que era uma arca, nem sabia, não tinha ideia do que ia fazer. Aí ele falou: não tem problema, vai ser assim, ó, 135 metros, 3 andares de divisão, uma porta lateral, em cima tu vai colocar uma janelinha de 40 centímetros. Deus deu o projeto todo, Deus deu a planta todinha para ele. Aí é fácil, deu o material que deveria usar. Agora tu imagina, 80 anos. Aí nós chegamos à terceira característica e última da fé que agrada a Deus. Primeiro, a fé que agrada a Deus é uma fé prática. Segundo, a fé que agrada a Deus é uma fé obediente. E a fé que agrada a Deus é uma fé que sabe esperar e perseverar. Grave isso. A fé que agrada a Deus é uma fé que sabe esperar e perseverar. Pastor, me explica, eu vou te explicar. Deus manda Noé fazer a arca. Noé sabia que tinha que pegar madeira de cipreste. Começou a pegar, Só que a arca não se construiu em um ano, foram décadas. E eu fico as pessoas, e os filhos de Noé, quem sabe, vamos imaginar aqui: papai, cadê a chuva? Calma, meu filho, a arca não está pronta, Deus só vai mandar a chuva quando a arca vem. Mas papai, eu não sei nem o que é chuva. Calma, vamos continuar perseverando. Imagina o povo lá chamando Noé: Noé, tu é doido. Daqui a pouco Noé está tirando pedra de avião, passando aqui, ó. Não tinha avião, claro, mas vamos imaginar. Porque quando a gente quer fazer algo para Deus, sempre vai ter alguém que vai chamar a gente de maluco. Sabia? Tu é doido. Tu tá comendo capim estragado para não falar outra coisa. Tu tá comendo pão mofado. Doidou da cabeça. Construir uma arca, como eu falei, por isso que a gente não constrói, por isso que nosso nome não está na Bíblia. Tem coisas que você quer fazer na tua vida que tem gente que fala que tu é maluco. Tu é doido. Ir para a igreja, ser um crente, isso é coisa de doido. Colocar o teu casamento no altar do Senhor, você é doido, isso é maluquice. Se eu fosse tu, eu não ia. Agora tu quer dizer que tu vai ser crente? Poxa, ser crente é coisa de maluco.
Tu é doido de ficar dando dinheiro pro pastor? Ficar ouvindo o pastor lá gritar igual um maluco lá no dia de domingo? Isso é coisa de doido. Esquenta não, falaram que não era doido do mesmo jeito. Quem é que foi salvo? O doido. Porque os espertos ficou tudo morrendo afogado lá de fora. Os espertos morrem afogados fora da arca. Eu prefiro ser doido, mas estar dentro e obedecendo a Deus. Porque olha só, querido, porque obedecer a Deus é meio doideira. É doideira. Se você já leu a Bíblia em alguns textos, você vai perceber. Por exemplo, o caso de Abraão. Sai da tua terra, para onde? Sai. Não é doideira? 75 anos de idade, sair sem saber para onde ir. É doideira ou não é? Agora, Abraão, tu me dá teu filho. É doideira ou não é? É ou não é? Me dá teu filho. Um camarada vai lá cortando um machado lá, aí cai o machado na água, jogar um pedaço de pau para o machado flutuar. É doideira ou não é? Claro que é. Claro que é doideira. Hã? Entrar na fornalha. É doideira? Tá doido. Moisés está levando o povo para o deserto, só tem um mar na frente. O povo começa a clamar. Que a palavra de Deus, por que vocês clamam a mim? Diga ao povo que marcha. Marchar para onde, Senhor? Para lá. Mas lá é o mar. Marche. É doideira. Querido, se a gente for ler na Bíblia, isso é tudo doideira, é tudo maluquice. Mas é dessas horas que o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Porque Deus não quer que a gente obedeça no racional, não. Deus quer que a gente obedeça por fé. Se Ele mandar andar sobre as águas, a gente vai andar. Se Ele mandar pular na fornalha, a gente pula. Por quê? Porque eu não sou guiado por vista, eu não sou guiado por raciocínio. Por isso que o homem natural não entende. O próprio apóstolo Paulo fala que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa que é doideira, mas Deus age dessa forma. Quer ver umas coisas mais doidas na Bíblia? Mais doida que eu toda vez que eu leio eu rio. É Balaão conversando com a jumenta. Cara, que maluquice, cara. A jumenta viu o anjo. Se você não conhece a história, Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Ele vai lá, a jumenta para porque tinha um anjo. Balaão vai lá e dá uma chicotada na jumenta. Aí ela vai um pouquinho mais da frente, imprensa a perna dele. Balaão sai irado, começa a bater. Sabe o que a jumenta falou? Eu não te sirvo há tanto tempo. Alguma vez eu fiz isso. Meu irmão, se a jumenta fala isso, eu matava ela. Tá doido? Aí Balaão conversa com ela. Disse, tu nunca fez isso não. Mas se eu tivesse aqui, eu te matava. Aí que o Senhor abre os olhos. Balaão, profeta, conversa com a jumenta. Conversa com a jumenta. Isso é doideira, irmãos. Isso é maluquice. Mas é Deus que estava abrindo a boca dela. E aí? Vai entender Deus. Vai entender o Senhor. Vai entender como uma chave de madeira abre o mar. Vai entender como é que um homem anda sobre as águas. Vai entender como o corvo traz comida para o profeta. Vai entender como 3 homens caem na fornalha e não são queimados, nem está piscado, nem fumaça chega no seu cabelo. Vai entender como um pedaço de lenço cura o enfermo. Vai entender como a sombra levanta doente. Vai entender isso. Isso é doideira. Mas é pela fé que a gente faz. É pela fé que a gente vive. Eu não preciso de um cientista dizendo que A mais A, 1 mais 1 é 2. Não, eu sou guiado, é pela fé. Se Ele mandou, nós vamos fazer em nome de Jesus. Era doideira fazer uma arca. Era doideira, não era coisa simples. Aí eu fico imaginando que as pessoas são bravas de Noé. Aí Noé constrói a arca. Aí os bichos entram tudo para dentro, porque o Senhor falou que os bichos iam para dentro da arca. Aí os bichos entram. Antes que você fica doido, Senhor, como é que entrou todos os bichos? Tá? Há uma base que, na verdade, por exemplo, sempre as espécies que foi das espécies raiz, tá certo? Não pense que Deus colocou todas as raças de cachorro lá dentro. Colocou Pincher, Pitbull, Rottweiler, pastor alemão, não. Ele colocou a espécie raiz. Qual a espécie raiz? Canino, lobo, colocou lá. Dos felinos, ele colocou aquela espécie dos felinos. Não quer dizer que ele colocou toda a raça de cachorro, toda a raça de gato, senão não teria a arca no mundo que caberia. Não é verdade? Ele colocou as espécies raiz, matriz, melhor dizendo, perdão, espécies matriz, que dali depois foram todas as raças. Nós sofremos de uma espécie raiz. Qual a nossa espécie? Ser humano. Quem é os nossos patriarcas no início de tudo? Adão e Eva. De Adão e Eva nasceu branco, preto, louro, moreno, japonês, alemão. Não foi? Foi ou não foi?
Então nossa matriz está lá no Éden, e o restante é a mesma coisa dos animais. E depois também a nossa matriz veio de Noé, né? A nossa raiz também veio de Noé, porque Noé também depois povoou o mundo novamente. Então ele coloca tudo lá. Só que já se passaram quase 100 anos, construíram a arca. Eu fico imaginando que para pegar madeira foi mais fácil do que para passar betume, porque para pegar madeira era no início, e no início a gente sempre corre mais. Vamos pegar madeira e pá, 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 pá. Só que os anos foram se passando e foram construindo, e nada de ver chuva, continuava do mesmo jeito. Não dava nem uma trovoadazinha de vez em quando para eles se parar debaixo da arca, não dava. Ainda havia uma incógnita, ainda havia uma desconfiança, talvez no coração de alguns filhos de Noé e até daquela população. E talvez algum dos filhos chegou para Noé passando no betume. Vamos imaginar aqui: papai, será que esse negócio vem mesmo? Vem, meu filho. Por que você tem tanta certeza que vem? Porque eu confio naquele que falou, eu confio naquele que disse que ia vir dilúvio. Você confia em Deus? Então, se você confia em Deus, você não tem pressa para Ele fazer nada na tua vida. Pode demorar 100 anos, mas Ele vai cumprir a sua palavra. Não, você não está entendendo. Quando Deus fala, pode passar 100 anos, mas Ele cumpre a sua palavra. Ele não deixa a sua palavra cair por terra. O tempo de Deus não é o teu tempo. Aí Ele entra na arca. A gente pensa que é o seguinte, que Ele entrou na arca, fechou a porta, que foi Deus que fechou, trovão caiu lá atrás. Foi não. Sabe quantos dias eles ficaram dentro da arca ainda esperando? 7 dias. 7 dias com a arca fechada, 7 dias já com os bichinhos dentro da arca, e 7 dias sem ver nada caindo lá fora. Aí que é a hora. Porque eu fico imaginando que talvez os filhos de Noé, sem cães de fé, eles deveriam falar assim: papai, vamos entrar porque agora vai chover, né? Aí entrou, e nada aconteceu. Passa-se o primeiro dia, e nada. E talvez o pensamento deles poderia ser o seguinte: meu pai errou. Eu acho que ele fez isso empolgado demais. Acho que papai viajou na maionese. Eu acho que ele fez esse negócio porque Deus não falou. Porque passou o primeiro dia e não caiu chuva, segundo dia e não caiu chuva, e eles lá dentro da arca. Terceiro dia e não caiu chuva. Talvez no quarto dia alguém chegou para Noé e falou: papai, vamos fazer o seguinte, nós conversamos aqui, abre a porta, vamos sair. A gente pede desculpa ao povo. A gente pede desculpa porque, afinal de contas, papai, a gente demorou quase 100 anos para fazer essa arca. E agora são 4 dias e a gente está aqui dentro, nesse fedor desses bichos aqui, tendo trabalho, mas a água não veio. E Noé simplesmente: espera, meu filho. Por que o senhor tem tanta certeza que vai vir dilúvio? Porque aquele que falou não mente. Porque aquele que falou não volta atrás. A fé que agrada a Deus é uma fé que sabe esperar, sabe crer que naquele que falou algo para você, pode passar dia e noite, mas Ele vai cumprir pela sua palavra. Mesmo que as pessoas estejam à tua volta não acreditem, você precisa continuar confiando. Mesmo que as pessoas que estão à tua volta comecem até a querer abalar a tua fé, mas se você entende que Deus falou ao teu coração, diga: eu vou permanecer fiel até o dia que o Senhor vai cumprir a sua palavra, porque aquele que falou não pode mentir. A palavra de Deus não é a palavra de homem. A palavra de Deus não é palavra de políticos, palavra de médicos, palavra de um ser humano que muitas vezes dobra o joelho, faz uma promessa e depois volta atrás na sua promessa. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, ela não cai por terra. O próprio Senhor disse: passará céus e terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. A fé que agrada a Deus é uma fé que espera, e é uma fé que persevera, mesmo diante da desconfiança dos outros, mesmo diante da dúvida dos outros. Escute, e eu termino agora. Os outros não precisam acreditar no que Deus falou para você. Quem tem que acreditar é você. Sem cães de fé não precisava acreditar que Deus havia falado para Noé. Quem é que precisava acreditar? Noé. Por isso que o nome que fica na história é quem? Noé, e não seus filhos. Ah, pastor, mas fulano acha que não vai acontecer. Ei, eu posso duvidar da promessa que Deus fez na tua vida. Você pode duvidar da promessa que Deus fez na minha. Agora você não pode duvidar daquilo que Deus falou contigo.
Se Deus falou algo para você, não apresse, não se desespere. Então somente espere, confie no Senhor, e você verá o agir de Deus na tua vida. No tempo certo, o dilúvio vai vir. 7 dias dentro da arca, talvez um olhando para a cara do outro, e quando menos espera, a Bíblia fala que ao 7º dia, Deus rompeu com as águas do abismo. Alguns cientistas dizem que as águas vieram de baixo e de cima, não apenas de cima, vieram de baixo de tanta pressão, que os continentes começaram a se separar devido à pressão que vinha de baixo. Já foi provado e encontrado que a quase 50 quilômetros abaixo da terra, encontraram diamantes com resquício de água. Havia um oceano lá embaixo. Já acharam fósseis de animais lá no deserto do Saara, fósseis de baleia. Como que chegou lá, pastor? Voando? Não. Um dia o dilúvio cobriu toda a terra, porque Deus falou para um homem que ouviu que havia vindo o dilúvio, e este homem acreditou e fez para si a arca, para salvar a sua casa e a sua vida. Você precisa entender uma coisa: a tua obediência vai salvar você e vai salvar a tua casa. Você pode ficar de pé? A tua obediência salva você e a tua casa. Qual é a fé que agrada a Deus? Primeiro, é uma fé prática, é uma fé que eu mostro através das minhas atitudes. Segundo, é uma fé que obedece, independentemente daquilo que Deus mandar fazer. Se Deus mandar você fazer, faça, obedeça a Ele. Certamente Ele vai estar dando o respaldo para você. E a fé que agrada a Deus é uma fé que espera e persevera. Aí eu pergunto: será que nós temos essa fé? Será que nós temos essa fé? A gente não quer obedecer as coisas por mais simples que sejam. A gente não tem paciência de esperar 3 dias. A gente não tem paciência. Quando alguém se levanta contra nós, a primeira coisa que a gente vai falar é assim: vou retroceder, vou abandonar, vou jogar tudo para o alto. Querido, Deus falou uma coisa contigo nessa noite. Ele quer que nós venhamos desenvolver essa fé. Essa palavra é para nós. Desenvolver uma fé para que o nosso nome entre na história, não mais na história bíblica, porque não vai ser assim, mas que entre na história de pessoas que olham para nós e digam: fulano é uma pessoa de fé, essa irmã é uma pessoa de fé. E aí, temos essa fé? Guarde no teu coração.